Yo, Tomodachi! Dai Yokai! Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma sexta Yokai. E falaremos hoje sobre o Tengu, o Yokai Tengu, né? Mas antes de começarmos, já vai deixando o like, se inscrevendo se não for inscrito, ou esperar até acabar aqui o vídeo para você ver se gostou mesmo e aí sim deixar o like. Então vamos logo começar aqui. Origens. Para compreendermos melhor Tengu, temos que entender a sua palavra, né? O seu nome, né? É escrito com esse kanjis aqui, significa tão celeste. Eles vieram da China, né? A lenda, esse nome veio da China, do nome Tiangou. Tiangou. Chinês eu não sei pronunciar, desculpa. E lá era literalmente um cachorro, como tá no nome. Da lenda do cachorro que come a lua ou o sol num eclipse. Aí quando chegou no Japão, foi por volta do século VI, onde o budismo começou a chegar no Japão e ia se espalhar por todo o Japão lá pelo finalzinho do período Kofun. Durante o período Kofun, assim, mais ou menos, até a metade do período Asuka. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal. Veio junto com essas pessoas, até porque o Tengu tem ligações com o budismo e com o shintoísmo, né? Mas quando chegou lá, essa lenda do Tengu, né? Não pegou, né? Do cachorro e é como o Tengu como nós conhecemos, né? Com aparência humana, aquele nariz comprido, as asas, um leque na mão, ou às vezes um rosto de corvo. Eu vou falar porque tem essas duas semelhanças. Mas a origem da lenda do Tengu é dessa que veio da China, né? Então, para não ficar muito cheio aqui, né, vamos ao próximo aqui para não ficar muito grande, né? Poderes do Tengu. Agora vamos descobrir um pouco sobre os poderes do Tengu, né? O chinês, ele come o sol ou a lua no eclipse, né? O Tengu japonês, como ele tem asas, eles podem voar. Sim, eles têm habilidades telecinéticas, né? Outras habilidades paranormais, né? Sobrenaturais, no caso. Telecinese, ele tem, normalmente em várias lendas é mostrado que eles são ótimos lutadores, né? Artistas marciais. Podem controlar o vento com o leque que ele tem, sabe? Normalmente é mostrado isso. Uma representação que tem sobre os Tengus, né? Tendo um Pokémon, o Shiftry, né? Em japonês tem outro nome que eu não pesquisei, fui burro aqui. Ele pode usar golpes de vento e tal, que ele tem tipo um leque, a mão dele como se fosse leques assim do Tengu. Então, além desses poderes, ele também pode entrar no sonho das pessoas e também pode falar telepaticamente com a pessoa. A telecinese é diferente de telepatia. Telepatia que fala, telecinese de mover as coisas assim com os pensamentos e tal. Imagina, deve ser assustador, né? Alguém entrando no seu sonho no meio do nada, assim. Enfim, vamos ao próximo. Lendas do Tengu. Tengu são figuras, né? Muito conhecidas, aparecem em várias histórias, são sempre tratados como poderosos ou comandantes, né? E coisa assim. Mas ele tem várias lendas que mostram várias coisas e vários lados do Tengu. Como eles são protetores de montanhas e florestas, eles podem trazer bênçãos, né? Serem benfeitores à humanidade. Tanto que alguns são tem lendas e tal que o Tengu são tratados como kamis, né? Divindades do shintoísmo. Ou outras como yokai, né? Tem até o que eu falei no primeiro vídeo dessa yokai, falando que tem lendas que ele sequestra crianças, né? Rouba as crianças, assim. E outras que ele ajuda a encontrar. No período Edo, usavam para os Tengus para ajudar a encontrar crianças perdidas. Uma outra lenda bem popular é sobre o Minamoto no Yoshitsune, que é o irmão mais novo do Minamoto no Yoritomo, que foi o primeiro shogun
Além, tipo, que o Shogun é uma patente, digamos assim, de guerreiro, que é você ser o general dos samurais. Mas a partir do período Kamakura, ele foi ainda um governante, que ele mandava, né, também. Então ele foi o primeiro Shogun e também governava. Foi o Yoritomo, seu irmão Yoshitsune. Foi treinado, ele viveu com o Tengu, foi treinado, por isso que ele era um grande guerreiro, um grande general. E para um vídeo específico sobre essa lenda, explicando mais, é só mostrar esses aspectos de várias lendas e coisas que são contadas sobre os Tengus. Vamos ao próximo tópico. Principais características. Agora ver um pouco das características do Tengu. Como eu já disse, todos os Tengus parecem com asas, leque, mas existe uma diferenciação entre cada um. Um desses Tengus é o Karasu Tengu, que é o que tem um rosto de corvo. Ele tem aparência humana, o corpo humanoide, tem as asas também, mas o rosto dele é como se fosse de um corvo. Ele é de um pássaro, assim, com um bico e tal. Também tem o leque, tem todas as outras características do Tengu. E o Tengu que é mais conhecido, que mais aparece, com o nariz comprido, um rosto mais humano, é o Konoha Tengu ou Yamabushi Tengu. E é isso que eu disse, eles são os que têm essa aparência mais humana, só com o nariz comprido, as asas às vezes mais curta, mesmo não tendo essa aparência de pássaro, com um leque, um pergaminho na mão, às vezes com katana também, como eles são mostrados como grandes guerreiros. E normalmente são encontrados, a maioria das vezes são encontrados em florestas, assim. Eles também são muito associados a leque. Eles têm o leque deles lá, porque eles têm essa ideia de eles podem controlar o vento com o leque. Então são sempre muito associados a leques, né? É muito legal ver. No Japão, eu devia ter falado isso também sobre outras coisas, que até hoje várias lendas muito antigas e contos muito antigos continuam sendo revisitados hoje em dia, né, em animes, em jogos, né, mangás, até em filmes japoneses, até em coisas ocidentais também, sempre revisitados e, sabe, isso é muito legal, mostrar a cultura rica se mantendo vivo. Eu acho isso muito legal. Bom, o vídeo sobre os Tengus é isso. Aqui, primeiro é só para dar uma ideia do que é aquele yokai, e depois eu vou trazer um vídeo sobre as lendas desse yokai e as coisas, sabe, que contam sobre eles. Então, se inscreve no canal para você não perder esses próximos vídeos sobre as lendas em específico. Aqui é uma abrangência geral sobre o que é aquele yokai, para ficar mais fácil de entender na lenda e eu só falar sobre a lenda. E vocês já vão saber como é o yokai, né? Então até o próximo vídeo, meus queridos. Até a próxima, assistir yokai.